Hoje a gente vai conversar com o presidente do PT, Edinho Silva. O Léo Arcoverde participa, a Marina também. E o presidente já está aqui no nosso telão. Muito bom dia, Edinho. Prazer recebê-lo aqui no Em Ponto. Quero pegar um pouco daquilo que Lula falou no fim de semana lá em Salvador, sobre a eleição ser também, esta particularmente, uma guerra, né? Difícil de enfrentar adversários ao longo de qualquer tipo de campanha, mas nessa particularmente, Lula acha que as batalhas vão ser mais ferozes. Então, eu começo te perguntando por que é uma guerra, por que a batalha é mais feroz, por que todo esse clima neste ano. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Mônica. Muito bom dia ao Léo, bom dia, Marina. Primeiro, uma alegria muito grande estar participando do Em Ponto. Esse dia que, para nós do PT, é histórico, né? O dia que nós completamos 46 anos de existência, né? Um partido que se dispõe, né? E tem trabalhado para ser o partido da mudança para melhor da vida do povo brasileiro. Olha, Mônica, o presidente usou essa frase em um evento, inclusive em Salvador, onde nós comemoramos, né, no último final de semana, os 46 anos do PT. Inclusive, não só com o ato político, mas nós realizamos 2 dias de debates sobre os temas importantes para esse século XXI, transição energética, né, urgência climática, a questão da saúde, da educação, segurança pública, né, Brasil ter um modelo de desenvolvimento tecnológico, recuperar a sua indústria. Então, foram temas fundamentais para que a gente possa também apresentar propostas ao Brasil, principalmente nesse ano eleitoral. Mas o presidente usou essa frase no sentido figurado, ou seja, nós teremos uma eleição que nós enfrentaremos, como já enfrentamos, né? Infelizmente, os ataques pelas redes sociais, e agora nós temos o fato novo da inteligência artificial, que pode sim, se não regulamentarmos adequadamente, ser um fator, né, que interfira diretamente no processo eleitoral de 26. Então, será uma eleição difícil, não só nós achamos que a eleição será difícil em respeito aos adversários, mas também porque nós sabemos, né, que nós teremos novidades, né, e nós temos que estar preparados para essas novidades, sobre a intensificação de ataques, né, de propagação de mentiras, de fake news por meio das redes sociais, agora com a inteligência artificial sendo um instrumento, né, de elaboração e propagação, muitas vezes, de mentiras e verdades. Presidente Edinho, desculpa, Mônica. Eu ia passar para a Marina, porque ladies first, mas você saiu atropelando. Saí atropelando, Desculpa, Edinho, por essa... Saí atropelando, mas recuo e passo a palavra à nossa amiga Marina Francischini. Mete bronca. O Léo é um gentleman. Edinho, bom dia, que bom falar com você. Parabéns pelo aniversário do partido. Eu queria te perguntar sobre uma questão que parece precoce, mas a gente fica sempre ansioso ao tratar de campanha, né? Nem começou ainda e todo mundo quer saber quem vai ser o vice na chapa do presidente Lula. Conversas com o PSD, o Kassab esteve aqui no Em Ponto ontem, disse que vai ter um candidato próprio, o partido vai ter, então não teria chance disso acontecer. Conversas com o MDB também, que parece que tem sempre um pouco de desconfiança entre PT e MDB, pelo menos assim os integrantes do MDB dizem, e tem o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que pode permanecer nessa disputa. Eu queria saber como é que estão essas discussões, o que está sendo discutido até aqui. Olha, Marina, mais uma vez, alegria minha em estar aqui com vocês. Nós temos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin um respeito imenso, né? O partido tem, no ato em Salvador, né, em celebração aos 46 anos do PT, ele só não foi mais aplaudido que o presidente Lula, evidentemente, mas ali o partido mostrou e demonstrou, né, muito carinho pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, muito respeito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e esse é o nosso sentimento. Eu tenho dito, para expressar o que nós sentimos, que o vice-presidente Geraldo Alckmin será candidato ao cargo que ele quiser, né, demonstrando assim o quanto que nós o respeitamos. E, claro, nós queremos o apoio de todos os partidos que pertencem à base do presidente Lula, né, o governo do presidente Lula. Portanto, os partidos que estão em ministérios, é natural que nós queremos, né, e nós estamos dialogando nesse sentido. O PSD é um partido importantíssimo, nós vamos respeitar, evidente,
a posição que o PSD deliberar, respeitaremos o PSD, como disse ontem aqui nesse espaço, que o PSD terá candidato próprio, se for essa a vontade do partido, nós vamos respeitar. Mas, claro, nós queremos dialogar com o PSD porque ele faz parte do governo do presidente Lula. A mesma coisa o MDB. O MDB é um partido muito, muito importante para a governabilidade do governo do presidente Lula, para a sustentação do governo do presidente Lula. E eu tenho uma relação muito boa com o presidente Baleia Rossi, até porque nós somos vizinhos, né? Eu sou de Araraquara, ele de Ribeirão Preto. Nós temos dialogado com muita frequência, né? E nós temos muito respeito pelo MDB. Claro, também respeitaremos aquilo que o MDB decidir, mas nós queremos dialogar com o MDB, como temos dialogado com os demais partidos que fazem parte, como eu já disse, do governo do presidente Lula. Antes de passar para o Léo, só quero comentar que o senhor diz, e outras pessoas do PT dizem, Alckmin será candidato ao que ele quiser, mas talvez ele não possa ser candidato naquele posto que ele quer, que é manter a vice-presidência de Lula. Isso está aberto, então talvez ele tenha que se conformar ou não se candidatar, segundo o que ele diz, só me interessa a vice-presidência, ou talvez o PT tem que abrir mão de outras combinações e dar para ele a vice-presidência. Mas quem vai emendar a pergunta aqui no que eu disse é o Léo, Edinho, para a gente ganhar tempo aqui. Presidente Edinho, eu quero te perguntar sobre articulações políticas, que a gente sabe que, até pelo histórico de outros governos do presidente Lula, ele trata isso como um estratégico, a questão dos palanques regionais, estaduais. E a minha pergunta é sobre Ciro Nogueira, Federação União Brasil Progressistas. Houve uma reunião do próprio presidente Lula com o presidente do PP, Ciro Nogueira, uma aproximação sua, presidente do PT, com o próprio Ciro Nogueira. Então, eu te pergunto, como é que está essa relação com o Ciro Nogueira e, objetivamente, Federação União Brasil Progressistas, adversária ou é aliada do governo do presidente Lula? Olha, Léo, antes de entrar na sua pergunta, eu vou dialogar com a Mônica. Quando eu digo que o vice-presidente Geraldo Alckmin será candidato àquilo que ele quiser, ou seja, nós vamos respeitar a sua vontade política, é exatamente isso. Se o vice-presidente Geraldo Alckmin entender que nas eleições de 26 o melhor papel que ele pode cumprir é continuar na vice do presidente Lula, nós respeitaremos essa vontade do vice-presidente Geraldo Alckmin por esses fatores. Primeiro, quem acompanhou a fala do presidente Lula em Salvador registrou, né, a forma enfática que o presidente Lula ressaltou o papel do Geraldo Alckmin no seu governo, o papel que ele tem como vice-presidente, o papel que ele tem cumprido à frente do seu ministério, um ministério importante, né, que debate a nova indústria brasileira, que seja um programa de recuperação da indústria do nosso país, que já agora vai completar 800 bilhões de reais em investimentos, né, que enfrentou com muita altivez e sentimento de soberania o debate do tarifaço. Então, o Geraldo Alckmin tem cumprido um papel fundamental e nós respeitamos esse papel que ele cumpre. Em relação ao diálogo com o União Brasil e o PP, Léo, é exatamente a mesma lógica que eu saltei agora há pouco. São partidos que participam do governo do presidente Lula, estão na base de apoio do presidente Lula, têm ministérios no governo. Então, claro que nós queremos dialogar com esses partidos. Por mais que nós tenhamos contradições, muitas vezes tenhamos discordância com as posições desses partidos, com aquilo que eles defendem como projeto para a sociedade, né? E é natural na democracia que se tem essa divergência, eles fazem parte, eles estão sustentando o governo do presidente Lula. Então, claro, nós vamos dialogar com eles para debater o nosso projeto nacional e também debater as disputas dos estados, né? Porque essa eleição, para que eu encerre aqui, ela tem duas lógicas na construção de alianças: a aliança nacional e a aliança estado por estado. Nós enxergarmos a realidade política de cada estado brasileiro e construirmos alianças tanto para que a gente garanta a vitória do presidente Lula nesses estados, mas que a gente possa eleger governadoras e governadores do campo democrático, bem como senadoras e senadores e deputadas e deputados, para que a gente aumente a força do campo democrático no Congresso Nacional. Insisto em Ciro Nogueira, presidente Edinho, porque foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, depois de sair do cargo como senador,
sempre criticou muito claramente, abertamente, o governo do presidente Lula III, e o que a gente lê nos jornais, pelo que envolve essa articulação de vocês com ele, seria do PT apoiá-lo, ainda que não tão declaradamente, a candidatura dele ao Senado lá no Piauí. É para saber, nesse sentido, mesmo com todo esse histórico, vale a pena essa aliança com ele, Ciro Nogueira? Não, Léo, a nossa tática eleitoral no Piauí está decidida já, ela está deliberada. É o governador Rafael à reeleição e ao Senado é o Marcelo e o Júlio César. Nós não vamos alterar a tática eleitoral no Piauí de forma alguma. Respeitamos a construção que o PT do Piauí fez e isso para nós é intocável. Agora, isso não impede que nós possamos estar na mesma mesa, dialogando com União Brasil e com o PP um projeto para o país. Qual é a convergência que nós temos? O que pode nos unir para um projeto para o Brasil em relação à segurança pública, à utilização das terras raras, né, à transição energética, à saúde, à educação, temas importantes de interesse nacional que eu penso que tem que convergir. Em algum momento o Brasil tem que ter maturidade para que a gente construa uma agenda em relação das diferenças que nós temos, das divergências que os partidos têm, uma agenda que nos unifique para que a gente possa superar esse ambiente de polarização que o Brasil vive, que não nos levará a nada, para que a gente possa construir uma agenda de unidade e de interesse para o povo brasileiro. Então, esse diálogo, eu penso que ele é importante e ele não é contraditório com aquilo que nós estamos construindo nos estados. Nós temos que achar aquilo que efetivamente nos una na construção de uma agenda nacional. Um pouquinho, então, na questão da guerra, a que Lula se referiu, e a bandeira branca que certos partidos que atuaram como oposição, atuaram para desmantelar ali projetos importantes do governo Lula ao longo desse governo, desse terceiro mandato do presidente. Agora, quando chega a eleição, em que o presidente Lula tem muita entrada em colégios eleitorais como o do Nordeste, por exemplo, aparecem, então, aqueles que foram inimigos o tempo todo para conquistar o eleitor dizendo, olha, eu apoio Lula, vota em mim. Mas o próprio presidente Lula já se queixou do fato de que, depois de eleitos, eles se voltam contra o próprio governo e viram oposição. Então, eles utilizam esse apoio do presidente Lula ou essa, digamos, falsa proximidade, mas ideologicamente estão em outros campos. E até o caso dos dois a que a gente se referia, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que estão também envolvidos aí no escândalo do Banco Master, com muitas suspeitas e posturas que estão na imprensa e que também, de certa forma, contaminam qualquer campanha a qual eles chegam. Então, eles têm interesse agora em não hostilizar o governo Lula porque precisam se eleger. Então, como é que se resolve isso? É usar uma bandeira branca para um período eleitoral, sabendo que depois esses partidos saltam para a oposição. Porque essa é a prática que a gente tem visto, né? Olha, Mônica, primeiro eu quero aproveitar a audiência do Em Ponto e deixar aqui uma posição muito clara. O Partido dos Trabalhadores é totalmente favorável à CPI do Banco Master. Nós queremos que se apure o que aconteceu no sistema financeiro brasileiro. Ainda ontem eu dizia, quero repetir aqui, o sistema financeiro brasileiro é um sistema que tem muita credibilidade internacional, por isso que o Brasil é um país que atrai muitos investimentos, porque aqui nós sabemos como que o nosso sistema financeiro funciona. Então, nós não podemos colocar em risco a credibilidade de algo que é um patrimônio do Brasil, né? O nosso sistema financeiro, a forma como nós funcionamos, onde isso dá segurança ao investidor, isso dá credibilidade ao investidor externo. Então, nós precisamos apurar até para que a gente possa garantir a credibilidade do sistema bancário brasileiro, do sistema financeiro brasileiro. Dito isso, eu entendo a sua ponderação e acho que você tem razão nela. Agora, o que eu penso, Mônica, nós estamos diante de desafios imensos. O Brasil precisa ter um sistema de segurança pública que atenda aos anseios da sociedade. O Brasil precisa debater o que nós vamos fazer com as nossas reservas de terras raras. O Brasil é a segunda maior reserva de terras raras, pelo menos descobertas até agora, do mundo. O Brasil precisa de um programa de reindustrialização para que a gente possa aproveitar esse momento da economia mundial e aumentar a nossa capacidade de produção de riqueza. O Brasil precisa ter maturidade e debater o nosso sistema político-eleitoral, que é nítido que ele está em descrença.
né? Uma parte da sociedade não acredita mais no sistema político eleitoral brasileiro, como nós vamos enfrentar o debate, não no sentido de desgastar, mas de fortalecer o sistema judiciário, porque não existe democracia forte com o judiciário fraco, mas claro que a sociedade também exige de nós que a gente enfrente esse debate. O debate da saúde, da educação, da universalização da educação integral, da universalização do direito à creche, o debate da redução da jornada de trabalho, o debate da universalização do direito ao transporte público. Então, são temas centrais para um projeto de país, não só um projeto eleitoral. É qual o Brasil que nós queremos construir, né? Então, se nós conseguirmos, mesmo com as divergências partidárias, com as discordâncias partidárias, construir uma agenda de interesse do povo brasileiro que unifique, né, boa parte dos partidos políticos do nosso país, eu penso que isso é favorável, isso é bom. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Claro que tem o debate mais urgente, que é o debate eleitoral, e nós vamos construir uma política de alianças de reeleição do presidente Lula, que é fundamental que a gente reeleja o presidente Lula para que a gente continue esse projeto de reconstrução do Brasil, de construção de uma agenda de futuro para o país. Então, se é necessário nós sentarmos à mesa, mesmo com divergências, mesmo tendo discordância entre nós, mas que esse ambiente possa gerar uma agenda de futuro para o país, de interesse ao povo brasileiro, o PT fará esse esforço, viu, Mônica? Você não tenha dúvida em relação a isso. Já são 16 anos de treino, né? De muito treino no governo e na tentativa de avançar certas pautas. Eu acho que o Brasil que nós temos hoje, para o bem, para o mal, tem muito as digitais do PT, né? Marina. Dinha, a gente falou muito sobre alianças, né, costuras que o governo PT pretende fazer agora para as próximas eleições, mas eu queria focar um pouco nos adversários. Queria sua percepção sobre Flávio Bolsonaro, que no início teve um ceticismo, né, de que ele de fato levaria adiante a candidatura, mas segundo as pesquisas ele está meio que consolidado como um candidato da oposição. Queria que o senhor avaliasse isso para a gente. E também a outra questão é Tarcísio de Freitas. Ele tem dito que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. O presidente Lula não tem um palanque em São Paulo ainda. Como é que isso está sendo articulado? Quais são os principais nomes? Como é que isso vai ser tratado daqui para frente? Olha, Marina, eu penso que esse ambiente de polarização política que o Brasil vive é um pouco o cenário político internacional. Eu não vou me alongar, mas claro que ainda ontem eu participava de um debate e eu dizia, olha, nós estamos vivendo uma crise econômica longa, né? O mundo está mais empobrecido, tem um sentimento antissistema criado, ou seja, a sociedade mundial, a sociedade global não acredita nesse sistema político que está aí, que ele seja capaz de responder aos anseios da sociedade. Esse sentimento antissistema enfraquece a democracia representativa e isso explica também esse fenômeno da polarização no Brasil, né? É como se nós tivéssemos, eu uso a metáfora, num grande estádio de futebol, de um lado uma torcida gritando a favor do seu time, do outro lado outra torcida gritando a favor do seu time e ninguém conversa. Por isso nós temos que fazer um esforço grande de diálogo. E claro que nessa polarização, não estou desrespeitando não, o Flávio é um senador da República, então ele tem que ser reconhecido enquanto liderança política, mas se fosse ele, se fosse a Michele, se fosse o Tarcísio, se fosse o Zema, qualquer candidato que se colocasse como representante desse campo na polarização, ele iria se consolidar com muita rapidez e é isso que aconteceu. O nosso desafio é nós chamarmos a sociedade ao diálogo, à reflexão, nós olharmos o que de fato está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na economia, né, o nosso recorde de redução de desemprego, a volta do crescimento da renda das famílias brasileiras, né? O Brasil mantém entre as 20 maiores economias do mundo um crescimento de PIB sustentável, é o país entre as maiores economias do planeta que mais reduziu, né, a discrepância de renda. Mesmo assim, nós temos muito que avançar na distribuição de renda no Brasil, na reforma da renda. Então, nós temos que dialogar para um pouco furar essa bolha da polarização, chamando a sociedade para reflexão. O que de fato está acontecendo? Né? A volta do PAC, do Minha Casa Minha Vida, de programas de porta de entrada e porta de saída.
em relação à transferência de renda. Nós tivemos 1.700.000 famílias que saíram do Bolsa Família por emprego. Então, se o Brasil parar para pensar e raciocinar, vão reconhecer tudo que está sendo feito. Em relação a São Paulo, nós vamos ter um palanque muito forte em São Paulo, ninguém tem a dúvida disso. Nós temos um programa para São Paulo, nós temos um projeto para o Estado de São Paulo para a gente possa enfrentar o debate da segurança pública, né? As polícias de São Paulo está entre as polícias com menor remuneração, menor reconhecimento do Brasil. Então, um programa de segurança pública não significa só letalidade policial, é a adoção de tecnologia, a valorização da carreira dos policiais, é o reconhecimento, a fragilidade da família do policial militar, se ele sai para o seu trabalho, a família, porque o que sobra para uma família quando o policial é morto em trabalho ou ele é ferido, leva a família literalmente à miséria. Então, nós queremos discutir São Paulo, um projeto de desenvolvimento, que seja um projeto de desenvolvimento que seja sustentável, que a gente recupere a capacidade da indústria paulista. Então, nós temos um projeto para São Paulo, nós teremos um palanque, sim, forte em São Paulo, não só para sustentar o governo, a reeleição do presidente Lula, mas também para fazer uma disputa política no Estado, porque nós temos convicção que o povo paulista pode sim escolher um outro projeto para o Estado que valorize a saúde, que valorize a educação. Tudo que acontece hoje, inclusive em relação às cirurgias eletivas, a ampliação da capacidade de atendimento na saúde, tem muito do governo do presidente Lula no Estado de São Paulo. Os grandes investimentos do Estado de São Paulo, o túnel da Baixada Santista, o TIC, né, o trem que integra São Paulo a Campinas, é tudo investimento do BNDES, portanto, investimento do governo federal. Tudo isso precisa ser debatido em São Paulo, né? Edinho, mas São Paulo precisa do nome. São Paulo quer saber o nome. Quem é que vai disputar? Porque Tarcísio sai com muita vantagem pela sua alta aprovação aqui no Estado e a gente não vê no PT ainda a escolha do nome. Sabemos que Fernando Haddad seria um nome favorito pelo PT, porém Haddad não está com nenhuma vontade de voltar a se candidatar em São Paulo e fazer uma campanha parecida com a que ele já participou, contra Tarcísio, governador hoje. Aí, os nomes que vieram aqui, os paulistas acharam meio esquisitos. Simone Tebet, vamos importar novamente um político para disputar aqui o governo do Estado, seria o caso? Geraldo Alckmin. Não quero de jeito nenhum, quero ser vice-presidente. O senhor já disse que se ele quiser ser vice-presidente, ele será. Então, já estou enxergando a chapa fechada lá para a presidência da República. Então, quem é que vem aqui em São Paulo desafiar Tarcísio no maior colégio eleitoral do Brasil? Edinho. Olha, Mônica, o ministro Fernando Haddad, na minha avaliação, com todo respeito ao ministério do presidente Lula, que tem feito um trabalho belíssimo, inclusive o nível de entrega do governo do presidente Lula é algo fantástico em todas as áreas, né? Mas o ministro Fernando Haddad, na minha avaliação, é o principal ministro do governo do presidente Lula hoje. É uma liderança inquestionável e é uma liderança de São Paulo. Então, toda vez que se debate São Paulo, claro que o nome do ministro Fernando Haddad é colocado como uma liderança capaz de representar o nosso projeto de São Paulo, capaz de defender o nosso projeto de São Paulo. Mas, claro, ninguém é candidato se não for convencido a ser candidato. Então, por isso que o presidente Lula, nós estamos dialogando com o ministro Fernando Haddad para entender qual o papel que ele cumprirá nas eleições de 26. Mas nós teremos um palanque muito forte em São Paulo, vocês podem ter certeza, e nós teremos uma candidatura que disputará os rumos do Estado de São Paulo, sim. Mas então, estamos entre que nomes, então, Edinho? Mônica, eu disse há pouco, né? Hoje o ministro Fernando Haddad é um nome de São Paulo. Ele é um ministro de muita visibilidade, de muito reconhecimento, exitoso, fez as maiores reformas que precisariam ser feitas na área econômica no Brasil, a reforma tributária, a reforma da renda, que é uma reforma fundamental, aprovou no Congresso as medidas legais para que a economia brasileira voltasse a crescer de forma sustentável. Claro que ele é uma liderança muito forte. Como o vice-presidente Geraldo Alckmin também é uma liderança, é a única liderança política a se eleger 4 vezes, a assumir 4 vezes, melhor dizendo, assumir 4 vezes o governo do Estado de São Paulo. Então, é inegável que ele é uma liderança paulista com muita força. Mas, como eu disse, nós temos que dialogar e achar o melhor caminho para que a gente tenha um palanque muito forte no Estado e façamos não só
a disputa de rumos da reeleição do presidente Lula, mas também a disputa dos rumos do Estado de São Paulo. Presidente Edinho, uma resolução deste ano do Partido dos Trabalhadores está ali colocado a questão da segurança pública, que é o principal problema que os brasileiros apontam hoje, e a questão da criação de um Ministério da Segurança Pública. E, na prática, houve a oportunidade do presidente fazer isso, o presidente Lula fazer isso, nessa transição de Lewandowski, o ex-ministro, para o ministro Wellington César Lima. E aí eu te pergunto, se para o PT já está claro que é uma área importante e que teria condição de criar esse ministério, o presidente Lula não vacilou, não dormiu no ponto em fazer isso de cara, na prática? Como é que vocês vão defender em outubro, que é muito importante mesmo e é algo que o PT quer ter um protagonismo, se deixar de criar um ministério? Olha, Léo, claro que a criação de um ministério significa que você vai instituir um espaço para desenvolvimento de políticas públicas de forma específica. Isso é fundamental. Mas, nesse momento, o mais importante é nós conseguirmos formatar um programa de segurança pública, e esse é o esforço do governo do presidente Lula, por isso que a aprovação da PEC da segurança é tão importante, por isso que nós temos capacidade de fazermos parceria com as governadoras e governadores é tão importante. Eu defendo também que a gente tenha instrumentos legais para que a gente faça alianças com as prefeitas e prefeitos, porque hoje, inclusive, boa parte da segurança pública está municipalizada com a criação das guardas municipais. Isso é inegável. Então, nós precisamos formatar esse programa, por isso que a aprovação da PEC é fundamental, por isso que o presidente Lula tem insistido tanto para a aprovação da PEC, para que, a partir da organização desse programa, a gente possa, sim, dar o passo seguinte, que é estruturar um novo ministério para a execução desse programa. Você criar cargo só por criar, você criar ministério só por criar, você não ter efetivamente, né, algo a ser implementado onde esse ministério tenha um objetivo muito claro, não resolve nada, é fazer merchandise, é ficar tentando criar pato, factoide na sociedade. Nós não vamos enfrentar o problema da segurança pública com factoide, né? Nós vamos enfrentar o problema da segurança pública quando os governadores entenderem que o enfrentamento à segurança pública passa pelo governo federal, passa pelos governos estaduais e passa pelos municípios. Tem que ter esse ambiente de unidade. Por isso que eu falei que todos os temas que eu elenquei aqui, entre eles está a segurança pública, e se nós não tivermos maturidade política para sentarmos à mesa e colocarmos os interesses do povo brasileiro acima de quaisquer outros interesses, segurança pública é um dos problemas que nós não conseguiremos superar, porque você não implementa um programa de segurança pública sem os governadores e sem as prefeitas e prefeitos. Edinho, ontem o presidente do PSD, Gilberto Kassab, esteve aqui e ele insistiu muito que a escolha de um dos três recém-filiados ali, governadores, um deles vai ser candidato e essa candidatura é para valer. É para valer e eles têm intenção em capturar a atenção do eleitorado que não está na polarização que o senhor mencionou agora há pouco, tão acirrada aí entre a esquerda e a direita mais radical, representada pelo bolsonarismo. Amanhã sai uma pesquisa. É possível, como já vem outras indicando, que a soma de votos da direita bolsonarista e desse candidato de centro, que ainda não está definido, mas está começando, some mais do que a intenção de voto no presidente Lula. Diante desse cenário, quais seriam as estratégias para, digamos, a campanha de Lula e para as alianças? O senhor acredita que ele pode ter, digamos, presidente, uma minoria diante da intenção de voto dos demais brasileiros? Olha, Mônica, eu assim, honestamente, não estou aqui discursando, não. O cenário eleitoral de hoje não me preocupa, porque eu penso que nós temos muito tempo pela frente para dialogarmos com a sociedade. Claro que nós temos esse desafio, que é superarmos essa cristalização da opinião pública gerada pela polarização. E esse desafio é chamarmos uma parte da sociedade brasileira à reflexão, né? Inclusive uma parte da sociedade brasileira que já votou no presidente Lula, para que a gente chame a reflexão, a racionalidade, para a gente comparar o Brasil de hoje com aquilo que o Brasil vivenciou
até 2022, né? Para que a gente possa fazer a comparação. Eu visitei, Mônica, eu viajei os 27 estados brasileiros no ano passado. Não tem um estado desse país que não tem uma grande obra estruturante financiada pelo governo federal ou em execução com o Tesouro, né, com o dinheiro do governo federal. Não tem nenhum estado. Né? Nós recuperamos o Minha Casa Minha Vida, nós vamos terminar o ano de 26 com 3 milhões de unidades ou contratadas, ou em execução, ou entregues. O PAC, o último balanço, ele assinou quase R$ 1 trilhão, já passou de 900 bilhões de reais de investimentos do PAC em todo o território nacional. Né? Nós tiramos o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome. Né? O PIB cresce, a economia cresce, o desemprego cai, a renda da trabalhadora e do trabalhador aumenta. O Brasil, o governo do presidente Lula está liderando o debate da redução da jornada de trabalho porque ela é fundamental, principalmente diante do avanço tecnológico, ou seja, aumento da produtividade com menor índice de força de trabalho. Portanto, se nós estamos aumentando a produtividade com um número menor de trabalhador, nós temos que debater sim, e não é um debate brasileiro, é um debate global. Nós temos que debater a questão da redução da jornada de trabalho. O governo do presidente Lula está se dispondo com muita responsabilidade, né, com muita tranquilidade, a achar formas de financiamento do transporte público. Nesse exato momento nós estamos falando aqui, são mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que não conseguem acessar o transporte público por falta de condições de pagamento. Então, são temas tão importantes e são entregas importantes de um governo que, claro, que quando nós conseguirmos dialogar de forma racional com o povo brasileiro, eu tenho certeza da reeleição do presidente Lula, eu tenho convicção da reeleição do presidente Lula. Então, esse cenário de hoje, ele não me preocupa, por mais que pesquisa seja relevante, que a gente tenha que olhar para ela sempre com muito cuidado. A gente espera conversar muitas vezes com você ao longo dessa campanha, daqui até outubro. Como o senhor mesmo disse, tem muito, não preocupa agora, mas já tem muita coisa para acontecer. Pode ser que preocupe menos ainda lá adiante, pode ser que a preocupação aumente, mas será sempre um prazer recebê-lo aqui. Edinho Silva, presidente do PT. Muito obrigada. Obrigado, Mônica, Léo, Marina. É uma alegria muito grande e eu estar aqui no Em Ponto no dia do aniversário do nosso Partido dos Trabalhadores. Então, alegria em dobro. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem está nos acompanhando. Muito obrigado. Parabéns mesmo, porque o partido é o PT é um partido consolidado, é um partido organizado, é um partido enraizado na sociedade brasileira, e isso é uma tarefa aí de quase meio século, né, Edinho? A gente conhece muito bem. Exatamente. Obrigada, Marina, também. Obrigada, Léo. Obrigado, amigos. Até uma próxima, Edinho.